Boa noite. Eu assumi com vocês um compromisso de hoje, entrar ao vivo às 8h30 da noite, para a gente falar um pouquinho aqui sobre a reforma trabalhista que está sendo votada aqui na Câmara dos Deputados. Mas por conta de toda a questão da votação ali dentro do plenário, eu estou aqui do lado de fora, porque realmente está um barulho muito grande lá dentro, não daria para a gente conversar de uma forma um pouco mais tranquila, mas está sendo votada nessa noite aqui na Câmara dos Deputados a reforma trabalhista, a proposta de reforma trabalhista, a proposta que foi feita pelo governo federal, e desde da parte da manhã praticamente, início da tarde, esse processo está acontecendo. Semana passada foi apresentada na Comissão Especial da Reforma Trabalhista o substitutivo, foi apresentado pelo relator, foi votado na Comissão Especial semana passada, quinta-feira, e quarta-feira, aliás, e já foi semana passada também votado o requerimento de urgência que já trouxe para o plenário a votação então da reforma trabalhista. E aí hoje nós passamos todo o dia e agora chegou o momento em que foi votado o substitutivo, ou seja, o que a gente chama de o mérito, o que é o projeto em si, foi votado agora. Eu já registrei o meu voto contrário, né, e falava para vocês, quem acompanhou a live que eu fiz à tarde, falando da questão da votação do foro privilegiado, que foi votado, perdão, desculpa, é que a cabeça está meio cansada já essa hora, depois de um dia de muita labuta aqui, do abuso de autoridade, né? No Senado eu fiz a live à tarde e disse que entraria agora, então, depois que as coisas estivessem aqui mais adiantadas, as discussões. E então agora estou entrando para dizer que foi votado agora, a reforma trabalhista foi aprovada aqui no plenário da Câmara, praticamente, né, toda a grande maioria aqui está votando favorável. A hora que eu saí ainda não tinha fechado a votação, mas pelo que a gente está notando, pela indicação de painel de partidos, tudo indica que vai ser aprovada a reforma trabalhista. Eu votei contra, eu sou contrário à reforma trabalhista, eu sou contrário à reforma da Previdência, já disse várias vezes aqui por quê. Primeiramente, eu acho que seria necessário fazer uma reforma tributária no nosso país. Nós pagamos imposto demais, é o país que mais paga imposto no mundo. Nós pagamos imposto de renda, nós pagamos imposto sobre o que comemos, sobre o que vestimos, sobre o transporte, enfim, nós pagamos imposto sobre tudo. Então, antes de mais nada, acho que deveria se fazer uma reforma tributária, fiscal no nosso país. Isso, com certeza, ajudaria na questão dos empregadores, por exemplo. Qual é o grande problema de empregadores e de empresas? São os impostos e tributos que se pagam para se ter um funcionário. E essa é a grande reclamação do setor produtivo do nosso país. Então, por que não fazer uma reforma tributária? Por que não rever a questão dos tributos e impostos pagos pelos empregadores e pelas empresas? Isso ia ajudar demais para trazer de novo para o mercado de trabalho aqueles 14 milhões de brasileiros e brasileiras que estão desempregados. Então é uma grande mentira dizer que essa reforma trabalhista feita de forma toda assodada, apressada, atropelando, tratorando todo mundo, vai dizer que isso vai resolver o problema dos 14 milhões de trabalhadores no nosso país. Isso é uma grande mentira, né? Tem muitos pontos na reforma trabalhista que, inclusive, são vários itens. Imagina, em praticamente 4 dias, conseguir todos os deputados, inclusive, analisar tudo isso. É impossível. Mas o governo tratorou, passou por cima de tudo, de todos, e está aí. A reforma, eu acredito que daqui a pouquinho, quando abrir o painel, isso já vai estar definido ali, que infelizmente vai passar, e depois são alguns destaques que serão votados. Bom, como eu estou dizendo, se fizesse a reforma tributária, por exemplo, o escalonamento progressivo do imposto de renda, quem recebe menos, paga menos imposto. A gente sabe que imposto de renda, a tabela do imposto de renda tem uma defasagem de 85%. Se isso fosse revisto, muita gente que hoje ganha, por exemplo, 2 mil e poucos reais, 3 mil e poucos reais, não pagaria imposto de renda. E isso o governo, infelizmente, não está discutindo. Então, votei contra a reforma trabalhista, estou sendo coerente com o que eu assumi já pelo menos 2 meses atrás aqui nas redes, nas minhas conversas, nas minhas entrevistas. Eu disse que votaria contra essa reforma trabalhista que mexe, para você ter uma ideia, em mais de 100 pontos de direitos conquistados na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Aí muitos vão dizer, mas já é muito antiga, tem que ser revista em muitas coisas. Tem sim.
Tem, claro. Acho que toda lei é passível de uma revisão, feita de forma tranquila, ouvindo todos que têm que ser ouvidos, e se chegar num consenso depois disso que precisa se rever alguma coisa, tudo bem, mas não é o caso dessa reforma trabalhista, nem é o caso da reforma da Previdência. Isso está sendo de forma atropelada, tratorada, e a grande população, a grande maioria da nossa população, eu e você, acredito que você também, é contra essas duas reformas. Então eu não podia me posicionar de forma diferente dessa, votando contra a reforma trabalhista, me unindo a milhões de brasileiros do nosso país, primeiro, que estão desempregados e que precisam ter uma solução por parte do governo. Segundo, também me unindo àqueles que estão trabalhando e que têm os seus direitos adquiridos, garantidos na Constituição, e que não podem agora ser penalizados por um governo inconsequente, como está sendo nesse momento o governo Michel Temer, né, e todos aqueles que compõem a sua equipe na questão do trabalho. Então, estou aqui para dizer para você que a votação, acho que ainda vai aí mais um tempo, mas que agora foi o ponto principal, sempre que a gente fala, é o mérito do projeto. Então, nesse momento, está sendo votado, já registrei meu voto contrário, inclusive lá no meu Instagram, Flavinho CN, e no Twitter, Flavinho CN, tem ali, postei a foto ali da tela que nós temos, onde eu coloco a minha digital, digito ali o meu número, né, e coloco ali a minha digital e ali eu registro o meu voto, tá bom? Em respeito a todos os trabalhadores do nosso país e em respeito também àqueles que estão desempregados. É uma mentira dizer que essa reforma trabalhista atropelada, tratorada, pensada muito mais por alguns setores que não estão preocupados com os nossos trabalhadores, que isso vai resolver o problema do nosso país. Não vai. Tá? E com isso, estou dizendo aqui muito claramente, não sou contrário àqueles que geram emprego no nosso país. Temos que separar muito bem as coisas. Você que acompanha o meu mandato, você sabe que sempre eu sou muito sincero e verdadeiro nos meus posicionamentos. Nós não podemos demonizar, satanizar empresários, empresas. Eles são geradores de emprego, eles são geradores de renda e nós temos que apoiar, temos que incentivar o empreendedorismo no nosso país, a ampliação, né, de toda a estrutura para que a indústria no nosso país produza, porque a indústria produzindo, comércio funcionando, vai ter renda para o trabalhador. Nosso povo vai ter renda, vai poder viver bem. Agora, eu acredito, né, que o que ajudaria de forma efetiva os empregadores, as empresas, aqueles que produzem a renda para os trabalhadores, é uma reforma tributária. É tirar da costa, tirar do lombo do empregador o fardo pesadíssimo de altos tributos e impostos que inviabilizam muitas vezes a contratação de um empregado. Então, estou sendo muito claro no meu posicionamento e aqui registrando, votei contra a reforma trabalhista e votarei contra a reforma da Previdência, tá bom? E espero que você e também, como eu estou aqui hoje o dia inteiro nessa pauleira, começamos com o nosso grupo de oração hoje de manhã, né, e a partir daí pauleira o dia inteiro, comissões, plenário, votações, discussões, tantas coisas, mas eu não me esqueço de rezar pelo nosso país. Realmente nós estamos passando por um tempo difícil, né, difícil, que não é culpa nem sua, nem minha, é um momento que o nosso país está vivendo, mas nós temos a responsabilidade. Eu, como parlamentar, de ser coerente, correto em tudo aquilo que eu tenho feito aqui no Parlamento Brasileiro, e você, claro, com a sua postura, você também junto comigo com a nossa oração, rezando pelo nosso país e esperando o melhor para o nosso povo, tá? Então, com relação à reforma trabalhista, é isso. Votei contra e vou estar acompanhando o resto das votações lá. Outro ponto que eu quero dizer para você, sobre a questão da greve geral convocada nessa sexta-feira. Eu, como fiz já em outros momentos, em manifestações que eram de outros grupos, né? Eu sempre trago para você uma palavra de equilíbrio, de moderação. Então, a greve é um direito constitucional, todos podem se manifestar dentro das suas realidades legais. Agora, eu espero que esse momento de paralisação que está sendo proposto no nosso país seja um momento pacífico, que nós façamos tudo aquilo que vamos fazer respeitando, né, o patrimônio público, o patrimônio privado, respeitando o direito de cada pessoa de se manifestar ou não, o mesmo direito que você pode achar que tem de se manifestar, e tem, é um direito constitucional, outros também têm o direito de não se manifestar.
Então que respeitemos todas as manifestações nessa sexta-feira, mas volto a dizer, respeitando o bem público, privado, com serenidade, porém com a ênfase que cada um também julga necessário fazer, mas a palavra que eu deixo no seu coração com relação a essa paralisação que está sendo proposta nessa sexta-feira é que cada um cumpra o seu direito, aliás, cada um faça uso do seu direito sem se esquecer dos seus deveres, porque é assim que nós vamos conseguir mudar o nosso país. Um país mergulhado na anarquia, um país que se entregar a uma anarquia, ele vai cada vez mais afundar. E nós não queremos isso para o nosso país. Então, tudo na ordem, tudo de forma moderada, com posicionamentos sem agredir ninguém, sem querer sair no tapa, sem querer destruir nada, mas nos manifestando. Esse é um direito de cada um. Volto a dizer, de forma legal e constitucional, né? Sabemos que também na lei e na Constituição, alguns têm alguns direitos, outros não têm outros direitos. Então, que cada um respeite tudo isso e que cada um faça, então, uso da sua liberdade para que, claro, a gente tenha um país melhor. Eu acho que cada um tem que buscar isso, eu sei que cada um de nós está buscando isso, né? E volto a dizer, o que eu espero nessa sexta-feira é que respeitem bem público, bem privado e o direito de cada um. Ainda que seja o direito de ir e vir, que cada um seja respeitado dentro do seu direito. Tá bom? Tudo certo? Entendido? Né? Difícil, tema difícil, indigesto, complicado, mas eu sempre faço questão de vir até aqui e trazer para você, principalmente nesses momentos mais críticos, mais tensos, em que muitas notícias rodam na internet e muita coisa mentirosa, muita coisa equivocada. Eu gosto de vir sempre trazer para você o que está acontecendo de fato aqui na Câmara dos Deputados, né? Então, para quem chegou agora, quero aqui mandar um abraço para Acácio. Respeite sua opinião, Acácio, mas esse é problema seu, tá bom? Ana Cláudia, Cida Neri, Flávia Zeta, Neiva Lenita, respeito a todos, fiquem à vontade, podem divergir à vontade, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, você tem a sua, importante que a gente se respeite. Se a gente se respeitar, o Brasil vai melhorar. O Brasil está precisando de pessoas que se respeitem, o Brasil está precisando de políticos que respeitem o povo, o Brasil está precisando de um povo que se respeite e aprenda a votar. Aprenda a votar. O que muda a realidade política do nosso país é o voto. Enquanto nós não aprendermos a votar corretamente, e votando corretamente, temos que aprender também a ir atrás daqueles que nós votamos, né? E acompanhar o processo legislativo, seja municipal, estadual, federal, aqueles que estão no executivo, né? Governo federal, governo estadual, governo municipal, acompanhar o mandato, né? Enquanto isso não acontecer, o nosso país não muda. Mas eu acredito que a gente está mudando. Eu sou um homem da esperança. Eu acredito que nós vamos com muita luta, claro, né? Com muitos desafios e com muita oração principalmente, nós vamos mudar a realidade do nosso país, tá bom? Cumpri aqui o que foi prometido, vim até você para trazer informação correta e verdadeira daquilo que está acontecendo nessa noite aqui na Câmara dos Deputados. Votei contra a reforma trabalhista, contra. Acho que isso não vai resolver o problema do nosso país, mas infelizmente a gente acredita que vai passar nessa noite, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, grande abraço.